Olá, nossa aula de hoje é sobre coesão. Primeiro vamos entender o que é a coesão. A coesão vai estabelecer a ligação entre as partes do texto, qualquer parte, seja período, seja parágrafo, né? E ela também vai ser responsável pela progressão do texto, das ideias, pelo desenvolvimento do texto, e isso vai ajudar também a formar toda a lógica do texto, vai formar um todo coerente. Alguns elementos coesivos: as conjunções, os advérbios, os pronomes, as preposições e algumas locuções conjuntivas também, ou adverbiais, são exemplos de elementos para colar uma parte da outra dentro do texto. A ideia de coesão não vai poder ser dissociada da ideia de coerência. Uma coisa vai levar a outra, né? E ao mesmo tempo a coerência precisa da coesão. Então é uma via de mão dupla. Todo o encadeamento, né, no texto vai ser responsável porque tem coesão, vai ter coerência. Então vai dar uma harmonia no texto, né? Um conjunto perfeito, né, que faz sentido e que não vai contradizer o que já foi dito antes no texto. Agora nós vamos trabalhar com um texto, né, sobre a Ilha do Medo, filme do Martin Scorsese, para a gente tentar depois analisar onde estão os elementos coesivos dentro dessa notícia. Começa a Ilha do Medo. O detetive Ted Daniels passa mal. Logo se descobre que ele está num navio e sente enjoo. No convés, ao lado do parceiro Chuck e debaixo de um céu cinza carregado, ele conversa sobre o trabalho. Os dois viajam para uma ilha presídio, onde ficam os criminosos com distúrbios mentais que ninguém mais tem disposição para tratar. Os doentes mais perigosos do país. A cena é banal, nada demais acontece, mas a música de fundo sugere a presença do mal. Parece que o navio vai ser engolido pelo mar ou outra tragédia qualquer. A composição de Krzysztof Penderecki não é um achado do diretor Martin Scorsese, porque o polonês já trabalhou para David Lynch, o que diz muito sobre sua obra e muitos o estimam. Começa a Ilha do Medo. O detetive Ted Daniels passa mal. Logo se descobre que ele, e aqui já vai aparecer o primeiro relator, né? O ele está retomando o nome do detetive Ted Daniels, então ele está se referindo ao antecedente Ted. Ele está num navio e sente enjoo. No convés, no convés está aparecendo ali só como um advérbio para especificar em que parte do navio que acontece, né, essa parte que está se referindo aqui esse período. E nesse caso, eu posso completar, se eu quiser, no convés da onde? Do navio, né? Apesar de ser óbvia, a locução adverbial está retomando o navio como espaço maior e situando a cena no convés. Ao lado do parceiro Chuck e debaixo de um céu cinza carregado, ele conversa sobre o trabalho. Aparece de novo ele, mas até agora a gente só está tratando de um personagem, né, que é o Ted principal. Esse ao lado do parceiro Chuck ainda é só uma informação complementar. Chuck não está ainda em discussão, então fica claro que o ele é novamente o Ted. Conversa sobre o trabalho. Depois tem um novo período. Os dois, agora sim, o Chuck vai começar a fazer parte, né, mais intensamente do texto. Os dois é o parceiro e o detetive Ted, então Ted e Chuck. Viajam para uma ilha presídio, onde ficam os criminosos. Esse termo ilha presídio, ele vai ser retomado no texto pelo relator onde. Então esse onde está justamente ao lado de ilha presídio para evitar de falar na ilha presídio ficam os criminosos. Então onde encurta caminho, evita repetição e faz relação ao antecedente, que é o local ilha presídio. Continuando a análise, ficam os criminosos com distúrbios mentais que ninguém mais tem disposição para tratar. Novo período, os doentes mais perigosos do país. Quais seriam esses doentes, né? A gente já viu lá em cima uma informação bem maior apresentando-os, né? Esses doentes são os criminosos com distúrbios mentais, né? E daí dá continuidade em todo o período anterior. A cena já é justamente essa chegada, né, do detetive, do seu parceiro à ilha. Então a cena já está sintetizando tudo que nós vimos anteriormente praticamente. A cena é banal, nada demais acontece, mas a música de fundo sugere a presença do mal.
Parece que o navio vai ser engolido pelo mar ou outra tragédia qualquer. Depois nós temos novas informações, né? Novo bloco do texto. A composição de Christoph Penderecki. Essa composição é justamente a música de fundo, né? Que foi dito já que parece que sugere a presença do mal, etc. Então a composição está sendo usada como sinônimo para a música de fundo. E o fato disso ter sido incluído no filme não é um achado do diretor Martin Scorsese, continuando a nossa leitura, porque o polonês, já pelo sobrenome, né, do autor da composição, nós podemos já estabelecer a relação, é o Christoph Penderecki. Já trabalhou para David Lynch, o que diz muito sobre sua obra. Esse sua, né? Sua de quem? A obra de quem? A obra do compositor, para não repetir compositor de novo, ou o nome, né? Ou do polonês novamente, usou-se o pronome possessivo sua. E muitos o estimam. Esse o estimam alguma pessoa do sexo masculino, por isso o e não a, né? E de novo, estimam quem? Poxa, ele já trabalhou com o David Lynch, agora foi chamado pelo Martin Scorsese, é de novo Christoph Penderecki. O texto, ele vai encadear informações, né, relacionadas a um grande tema. Então, o grande tema vai ser o lançamento do filme Ilha do Medo, e daí eu vou apresentar síntese do filme, direção, uso da música, os personagens principais e assim por diante. Os elementos coesivos, eles vão ter a função de juntar essas informações, né, que são pedaços desse grande tema que é o filme do Martin Scorsese. Eles vão ser responsáveis, então, por essa progressão do conteúdo do texto. E também usar adequadamente os elementos coesivos vai mostrar uma riqueza no seu léxico, no seu vocabulário, para você demonstrar que você tem uma desenvoltura boa para evitar as repetições e dar prosseguimento ao texto, seja do tamanho que você precisar fazê-lo. Elementos coesivos e relações lógicas. Nós vamos ver agora algumas relações que são estabelecidas justamente para demonstrar que a parte 1 está se encadeando com a parte 2, né? Que relação causa desse efeito de junção? Primeira, causa e efeito. Temos lá como exemplo número 1, como há muitas etapas burocráticas a serem cumpridas, o processo ainda demorará meses. Aqui nesse exemplo eu já estou dando a ideia da lentidão do processo, mas por que a lentidão acontece? Porque há justamente muitas etapas burocráticas a serem cumpridas, né? Então, a demora do processo é a consequência das etapas burocráticas. Nesse exemplo usei como, mas eu poderia usar já que há muitas etapas burocráticas a serem cumpridas, ou então o porquê, que é mais usual nessas relações de causa e efeito ou causa e consequência. Agora nós vamos trabalhar com a inversão. O processo ainda demorará meses, pois há muitas etapas burocráticas a serem cumpridas. Nós vamos trabalhar com só a inversão de ordem, né, porque a ideia fica permanecendo a mesma. Então nós temos lá, o processo demorará meses, eu transferi justamente a causa, né, para a segunda opção e a consequência eu antecipei. Antes aparecia o inverso, isso não causou nenhum problema, não alterou o sentido do meu período. A ideia de causa e efeito continua lá, preservada. Exemplo 2. Por causa da falta de emprego, a situação financeira dessa família é precária. Novamente uma relação de causa e efeito que está explicitada já pelo uso da locução por causa da, né? Então já está explicitamente indicado que a causa vai ser a falta de emprego. E a consequência disso, a situação financeira dessa família é precária. E eu poderia também falar em consequência da falta de emprego. Então já estou tentando fazer ideia, né, de como que eu posso flexibilizar o uso dos elementos coesivos para não ficar só num tipo de conjunção quando eu quiser estabelecer a relação causa e efeito. Mas também há outra possibilidade. A falta de emprego, isso é uma afirmação, é um fato. E depois, portanto, a situação financeira dessa família é precária. Então, eu estou juntando a ideia de um período com o outro através do uso da conjunção portanto.
e a falta de emprego ainda continua sendo a causa. Agora eu vou estabelecer relações de causa e efeito contrário, onde eu vou colocar as conjunções adversativas, não é causa e efeito, vejam que é o efeito contrário. Isso acontece quando a gente espera uma coisa dessa causa que é apresentada e daí, como um lance mesmo de surpresa, vem justamente o oposto do que se esperava. Por isso que é esse nome para a relação. Embora estivesse com pressa, evitou pegar o atalho. Aqui está bem representado pelo uso do embora, né? Embora já vai querer dar a ideia de contrariedade, porque o normal seria o quê? Está com pressa, né? Então pega o atalho, mas ele evitou pegar o atalho. Então, o embora e o evitou estão cumprindo a mesma função de fazer a relação de causa e efeito contrário. Apesar de estar com pressa, evitou pegar o atalho. O apesar de tem a mesma função e é a locução conjuntiva mais utilizada para esse tipo de relação, né? Apesar de. Só atenção aí para o apesar de, que eu não tenho nenhum artigo, né, nenhuma vogal, né, em forma de artigo na frente do verbo. É apesar de e daí já vem o verbo no infinitivo. Outras possibilidades. Estava com pressa, mas evitou pegar o atalho. Essa é usada até em fala, né, numa situação mais coloquial, mais cotidiana. E o mas, ele é sinônimo de outras conjunções, do contudo, entretanto, né? Eu poderia também incluir todavia, porém. Então eu posso usar qualquer uma delas nesse espaço, nessa lacuna, né, que eu posso ter quando eu tiro esse mas, e vai ficar o mesmo sentido. Estava com pressa, contudo evitou pegar o atalho. Ou estava com pressa, entretanto evitou pegar o atalho. Mais uma opção, evitou pegar o atalho mesmo estando com pressa. Esse mesmo é que é o nosso relator da causa e efeito contrário. Então vejam que pelo número de opções que nós temos aqui, a flexibilidade é bastante grande para eu fazer a mesma relação, mas usando N palavras. Agora, para estabelecer condição. A condição meio tem uma cara de ameaça, né? Você vai só alcançar um objetivo se você cumprir algum acordo pré-determinado. É essa a ideia que nós temos nesse exemplo. Passarei de ano se estudar. Eu poderia também variar isso e ter a construção. Passarei de ano caso estude bastante. Então, o se e o caso é que estão determinando a relação de condição nesse período. Desde que estude bastante, passarei de ano. Esse desde que é o nosso relator de condição. E eu poderia também usar, né, como sinônimo contanto que. E daí ficaria contanto que estude bastante, passarei de ano. Quer dizer, não poderia passar se não estudasse bastante antes. A outra relação estabelecida, finalidade. Quando eu tenho um objetivo claro expresso no meu texto. Então eu posso usar a fim de, por exemplo, ou o para, que é muito mais usual. A fim de evitarem a cobrança abusiva de juros, resolveram pagar o imposto em dia. Esse a fim de já dá objetivo. Para que pagaram o imposto em dia? A fim de evitar a cobrança abusiva de juros, né? E daí eu posso tirar esse a fim de e trocar pelo para evitarem a cobrança abusiva de juros. Tanto um como o outro estão encarregados de indicar a finalidade de pagar em dia. Adição. Esse é um exemplo comum também, porque nas enumerações que nós fazemos, listas, né, encadeamento de ações, de qualidades de uma pessoa, eu vou usar o e, que é um dos elementos, né, coesivos mais usados para estabelecer adição ou acréscimo. Então, uma enumeração simples, quando eu vou fazer uma lista lá, eu preciso comprar caneta, papel e lápis. O E aparece ligando o penúltimo e o último item dessa enumeração. Outro exemplo, ela corre e faz musculação. Aí eu também vou ter só duas ideias somadas uma à outra, né? Ela corre e faz musculação. Mas eu também posso usar o mas também. Quer dizer que além dela correr, ela vai fazer musculação também. Então, o e e o mas também cumprem a mesma função de acréscimo. Vou usar também uma construção onde eu uso o além.
né? Ela faz musculação além de correr. Também vai dar a ideia de ela corre e além disso faz musculação. Também estou somando ações à primeira dada. Coesão e sinonímia. Aí nós vamos trabalhar de novo com a ideia de fazer a substituição, mas já ligando um pouco mais a ideia de uso de sinônimo, seja conjunção sinônima ou palavra sinônima, sem a função de uma conjunção, estabelecer a coesão dentro do texto. Assim como há conjunções equivalentes, há substantivos também similares, né? Então eu vou poder trocar a palavra, mesmo que essa palavra não tenha o valor de conjunção no texto. Vamos tentar trabalhar com esse exemplo. A menina não cansava de brincar. Jogando bola, a menina, e daí eu posso pensar em outras alternativas, poderia ser a garota, poderia ser a criança, poderia ser a pequena, se divertia, né? Eu só ia ter uma variação mínima, por exemplo, se eu usasse jogando bola, pequena se divertia. Pequena é um vocábulo que diz respeito mais a uma época, não é muito utilizado hoje, então se for utilizado hoje é um termo um tanto quanto formal, né? Já a menina, a garota, a criança vão ser termos totalmente equivalentes. No entanto, o uso de a pequena não vai fazer um desvio, né, significativo de sentido, então pode ser usado também como relator sinônimo, só com o cuidado de que ele vai dar mais formalidade para o seu texto. Outras opções. A menina não cansava de brincar. Jogando bola, a menina, mas daí eu tenho que trabalhar de novo com um sinônimo para essa menina, só que eu não vou querer um sinônimo convencional agora. Então temos ela se divertia, ela vai equivaler a menina, né? Inclusive o pronome pessoal aí, do caso reto, está sendo usado no feminino, assim como a menina é feminino. Posso optar por, de repente, colocar um nome para essa menina, vamos supor que ela se chame Letícia, então, jogando bola, Letícia se divertia. Outra opção, jogando bola, a guria se divertia. Esse vocábulo guria é mais usado no sul do país, mais no extremo sul do país, né? No entanto, também não vai impedir que o período seja entendido. Sinonímia e manutenção do sentido. Aí eu já tenho uma função um pouco mais complicada, né? A função aqui vai ser de usar um sinônimo, mas não podem ser sinônimos assim, apenas aproximados. Eu tenho que, depois de usar o sinônimo, tentar pensar, mas esse sinônimo que eu estou usando está interferindo no sentido, mesmo que minimamente, tenho que avaliar se vai ainda continuar tendo o mesmo peso a informação que eu dei e como que fica essa informação com o uso do sinônimo, né? Vamos ver alguns exemplos também. Nós temos lá o exemplo. O lembrete foi passado por e-mail a todos os funcionários. Agora nós vamos tentar substituir o lembrete. Eu poderia mudar por o recado foi passado por e-mail a todos os funcionários. Outra opção seria o aviso foi passado por e-mail a todos os funcionários e, por fim, o comunicado foi passado por e-mail a todos os funcionários. Vejam que em nenhum dos casos eu tive uma alteração significativa de sentido. Então, eu usei sinônimos ou a sinonímia, como é denominado o procedimento, e não alterei o sentido. Nós vamos ter ali um exemplo e a gente vai ter que mexer com a palavra casa. O exemplo é, durante o verão, a casa foi alugada. E daí nós vamos tentar modificar essa casa por, durante o verão, a moradia foi alugada, durante o verão, a habitação foi alugada e também, durante o verão, a propriedade foi alugada. Todos vão mudar significativamente a palavra casa, mas ainda vão ter um sentido bastante apropriado para a frase que nós estamos fazendo. Agora nós temos um cuidado bem importante para tomarmos, né? Durante o verão, o lar foi alugado. Será que essa construção está certa? Esse uso do lar é bastante complicado, né? Porque o lar ele vai dar uma ideia de intimidade, né? O lar é seu, o lar em geral a gente não aluga, a gente aluga uma casa que fica lá à disposição, vazia, né? E a gente quer dar um fim para ela. Então usar o lar, que dá uma ideia de intimidade, privacidade, né? Para uma casa que vai ser alugada é complicado. Então apesar de, tradicionalmente, casa e lar serem sinônimos, nesse caso é inadequado o uso de o lar.
Agora vamos ver quando a sinonímia vai causar alteração do sentido, né? Vamos ver quando usar, se é possível usar. Vamos ver uma escala de palavras, né? Primeiro exemplo, ontem ele se excedeu na bebida. Depois, ontem foi dia de bebedeira para ele. Já estou mudando, não o significado, mas o tom. Eu não posso usar o exemplo 1 e o 2, assim, sem pensar em qualquer situação, para qualquer público-alvo. Eu tenho que pensar assim, qual é a pessoa que está me ouvindo, né? Ou que vai ler o que eu vou escrever? Vai ser uma pessoa formal, uma situação formal, então eu tenho que preferir o 1 ao 2. Eu prefiro, então, ontem ele se excedeu na bebida, porque bebedeira já dá um tom muito popular, né? Uma informalidade que não cabe se eu quero um discurso mais elevado. E a terceira opção, então, nem pensar se a ideia é formalidade, porque a terceira opção vai dizer, ontem ele tomou um pileque. Pileque é um vocábulo assim que tem até um tom pejorativo, né? Não é apenas se exceder na bebida, tem um julgamento negativo de valor aí implícito nesse vocábulo. Então, temos que cuidar, porque qual é a forma certa? A certa vai ser justamente aquela que atende à situação, né, em que você está falando ou escrevendo, e depende do público também que está lendo ou ouvindo o que você diz. E é nesses dois que você tem que pensar, situação e público. Outro exemplo que requer cuidado, né, é o sinônimo menino e moleque. Essa jogada de sinônimos é perigosa porque o menino é uma forma neutra e pode ser usado em situações formais, né, em várias situações, também nas informais, é claro. Mas vai atender a um público, né, bem amplo. No entanto, quando eu for mudar menino por moleque, eu tenho que tomar um cuidado, porque também tem um valor negativo já, que dependendo de como que a palavra vai ser interpretada, é entendida, então, essa versão mais negativa pela pessoa, né, que ouve ou que lê a palavra. Então, pode dar a ideia de que o menino que está sendo trocado pelo moleque é alguém mal intencionado, né? E daí já vai afetar o sentido do que você quer dizer e vai colocar uma carga lá que às vezes você nem pensou em incluir no seu discurso. Certo, todas são palavras pragmáticas. Nesse mundo de utilidades, o escritor respira em solidão, afirmando uma contrapalavra. Não é a crise do mundo que faz nascer romancistas e poetas. Eles escrevem porque são eles mesmos que estão em crise. Um poderoso sentimento de inadequação, que é a alma da arte, sopra-lhes a primeira palavra com a qual eles tentam redesenhar o mundo. Número 1. Identifique no parágrafo os relatores e relacione-os aos antecedentes ou às funções que eles desempenham. O texto, então, vai trazer para nós vários relatores, né? Nós vamos tentar fechar a que eles se referem, que palavras eles retomam, para a gente ver se eles, de fato, foram usados adequadamente. Então, começando a retomar o texto, temos, certo, todas são palavras pragmáticas. Nesse mundo de utilidades, o escritor respira em solidão, afirmando uma contrapalavra. Não é a crise do mundo que faz nascer romancistas e poetas. Eles, e daí nesse eles temos a parada para perguntar, a que vai se referir esse pronome pessoal? Eles, né? Aos romancistas e aos poetas. Então, está bem colocado logo depois, né, de os dois termos terem sido usados, romancistas e poetas, para ainda tornar mais explícita a relação. Eles escrevem por quê? Esse porquê já vai trazer para nós a relação que nós vimos durante a aula, que é a relação de causa e efeito. Então, o porquê já está ligando a primeira parte desse período, que começa com eles, ao que vem agora. Porque são eles, e de novo, eles quem? Romancistas e poetas novamente. São eles mesmos que estão em crise, um poderoso sentimento de inadequação. Essa inadequação é justamente a crise, né? Então, para não repetir a palavra, se deu continuidade ao texto, né, e usou o sinônimo inadequação. De inadequação que,
um poderoso sentimento de inadequação é que é retomado aí também, porque o que ele vai ser justamente o pronome relativo e ele também tem que ficar bem perto do seu antecedente. E nós temos ali o poderoso sentimento de inadequação, uma vírgula e o que logo em seguida. Então o relator também está usado adequadamente. Que é a alma da arte, sopra-lhes a primeira palavra, com a qual, esse a qual também é um tipo de relator. Não tinha aparecido nenhum exemplo ainda com o qual ou a qual. Vejam que vai retomar a primeira palavra, né? E vai ser um sinônimo também, um pronome relativo como o que, só que aqui, o que lá não precisa de gênero, aqui eu preciso marcar o gênero. Qual pode ser o, pode ser a. Aqui é a feminino, porque eu estou retomando o antecedente também feminino, que é a primeira palavra. Com a qual eles, de novo eles, para se referir também a romancistas e poetas, tentam redesenhar o mundo. E fechamos a análise do texto. Dois, destaque os elementos coesivos nos períodos e explicite a relação estabelecida por eles. Vamos ver então que relações alguns períodos vão estabelecer. Letra A. Apesar de ter chovido durante toda a semana, descerão para a praia. Aí eu tenho o uso do apesar, né? E o apesar de vai estabelecer relação de causa e efeito contrário, porque com um tempo chuvoso era normal não descerem, e eles fazem justamente o contrário. Letra B. Devido à falta de dinheiro, estão restringindo gastos. Aqui eu também tenho uma relação de causa e efeito, mas não é de causa e efeito contrário, é apenas causa e efeito. E o relator usado é devido a, né? A falta de dinheiro da parte devido a vai ser a causa e a consequência estão restringindo gastos. Letra C. Para chegar ao hotel que não conhecia, imprimiu um mapa. Aqui eu tenho clara a relação de finalidade, né? E o uso do para, que é um dos relatores mais usados para estabelecer essa relação. Então, ele imprimiu um mapa por quê? E daí eu tenho a resposta, para chegar ao hotel que não conhecia. Então, o que começa com para até conhecia é a finalidade da impressão do mapa. Número 3. Substitua as palavras marcadas nos períodos por sinônimos. Letra A. Os detalhes da narração fizeram diferença. Esse é o período que nós temos que trocar os detalhes, né, por um sinônimo. Então vamos propor. Os pormenores da narração fizeram diferença, está perfeitamente equivalendo aos detalhes. Podemos também sair pela ideia de as minúcias da narração fizeram diferença, ou então as particularidades da narração fizeram diferença. Em nenhuma das opções houve troca de sentido. Letra B. A televisão está no concerto. Aí eu tenho que substituir a televisão por alguma coisa que também não altere o sentido. Então uma opção é a TV. Vejam que TV não está mais sendo escrita com apenas o T e o V, é TV com acento circunflexo no E, né? Isso alguns ainda não perceberam essa coisa mais comum de se escrever dessa forma. E daí a TV vai ser uma forma abreviada de se referir à televisão. Então é claro que não vai haver alteração de sentido. Outra opção é o aparelho. O aparelho está no concerto. Eu não vou especificar qual aparelho, mas o aparelho também serve para sinônimo de televisão nesse exemplo. Letra C. Ela não percebeu que havia sido vítima de um embuste. Aí é uma palavra já mais difícil e eu posso trocar por palavras mais coloquiais, né? Até para diminuir um pouco o nível de formalidade, se for a minha ideia. Então eu posso trocar o embuste por cilada. Ela não percebeu que havia sido vítima de uma cilada, ou então por armadilha. Ela não percebeu que havia sido vítima de uma armadilha. Percebam, porém, que eu troquei o embuste por cilada e armadilha, mas eu também tenho que mexer com e flexionar, né, esse pronome indefinido para o feminino, porque cilada é feminino, armadilha também, então uma tem que concordar com cilada e com armadilha. Letra D. Comprou um carro, 0 no final do ano. Esse carro eu posso substituir por veículo ou também automóvel. E daí teríamos, comprou um veículo, 0 no final do ano, ou comprou um automóvel, 0 no final do ano. O exemplo E
vai trazer o show foi sensacional. Eu posso trocar o show por o espetáculo foi sensacional, também não vai haver alteração de sentido, e também a apresentação foi sensacional, com o mesmo efeito, né? Positivo sem alteração de sentido. Quatro, analise o efeito dos termos em destaque nas seguintes ocorrências. Número 1. O negócio foi celebrado pelos sócios da empresa. E 2. A negociata gerou muito lucro para o comerciante. Bom, temos lá no item 1, então, relembrando, o negócio foi celebrado pelos sócios da empresa. O negócio é uma palavra neutra, pode ser usada em qualquer situação, né? E também tem um significado positivo. Se a gente tiver que dar um ponto, né, para essa neutralidade sair e dar ou positivo ou negativo, fica positivo porque ninguém vai ver com maus olhos quando você fala do negócio, né? O negócio é feito nas empresas, por várias pessoas, diariamente. Então, cai melhor em situações formais. Daí, no item 2, eu tenho uma palavra bem problemática, que é a negociata. A negociata gerou muito lucro para o comerciante, não vai nem passar positividade e muito menos neutralidade. A negociata já tem um peso negativo, né? Parece que é algum negócio escuso, né? Que por isso mesmo acabou gerando lucro para o comerciante. Então é melhor usar apenas quando de fato for esse o significado que você quiser passar, que é um negócio, né, não muito confiável ou escuso. Nossa dica de estudo hoje é você trabalhar um pouco com a ideia de trabalhar com os elementos coesivos no texto justamente para dar um efeito organizado, um conjunto harmônico, né? E um livro que pode ajudar você a fazer isso é Prática de Texto, do Carlos Alberto Faraco e do Cristóvão Teza, da editora Vozes, né? Lá tem um passo a passo e vários exercícios que podem ajudar você a usar os relatores dentro do seu texto.